Então tá bem. Primeiro, boa noite, pessoal, todos e todas presentes. Aqui é um prazer de poder estar presencialmente online com vocês, né? Porque acho que vocês já me tiveram a oportunidade de me conhecer um pouquinho lá pelos vídeos de apresentação. E meu nome é Diogo Demarco, sou professor da Escola de Administração na área de Administração Pública, no curso de Administração Pública e Social, desde 2010. E atualmente estou desenvolvendo algumas atividades, estou ocupando um cargo na Pró-Reitoria de Planejamento da universidade, tendo que exercitar diariamente muitos dos conceitos que a gente vai trabalhar hoje à noite aqui e poder explorar com vocês. Tá? E então a ideia dessa nossa atividade online hoje, síncrona, é a gente poder, na verdade, fazer uma espécie de consolidação dessa semana e meia de aulas de vocês, de trabalho, na plataforma, e principalmente usar como um espaço de debate aqui, de diálogo com vocês, né, de problematização de temas que possam ter surgido a partir das leituras ou mesmo dos vídeos que vocês assistiram para a gente poder explorar, tá? Então, a minha ideia era poder usar uns 15, 20 minutinhos iniciais aqui para poder resgatar alguns pontos com vocês e, a partir disso, deixar aberto aqui para o nosso debate, para o nosso diálogo. Pode ser? Então, Marícia, eu vou compartilhar a tela aqui de uma breve apresentação. Certo? Vou em janela, né? Eu já estou com o PDF aberto. Isso. Pode ali escolher a tela. Um PDF, não aqui. Já estamos vendo. O professor só não está no modo apresentação ainda. Tá. Agora está? Não. Eu vou nele e ponho no modo apresentação, né? Isso. É que daí eu não os vejo na tela aqui. Mas pra gente tá igual, pra gente não ficou em tela cheia. Desculpe, eu não tô te ouvindo. Não ficou em tela cheia. Ainda tá normal, ainda não tá em modo apresentação. O senhor tá com duas telas? Não. Só deixa eu ver aqui. Eu tô com ele. É um PowerPoint, tá? Certo. Não tá como PDF. Isso. A gente vê, só não, né, não fica em tela cheia, assim. A gente vê naquele modo de edição. Deixa eu só ver por que ele não tá ficando como tela cheia. Vou fazer uma gambiarra aqui, vou minimizar ele. Tá. É possível? Vocês conseguem ler? Conseguem ver ele? Não tá compartilhando mais, professor. Ué. Peraí só um instantinho, então. Sim, agora nós vemos. Deixa eu tentar novamente colocar ele. Tá aparecendo em tela cheia para vocês? Não, ele não tá em tela cheia, mas a gente consegue
É, Professor, a gente não tem dificuldade, assim, para poder enxergar. O senhor tá, pode conduzir sem problema. tá. É engraçado porque para mim ele aparece em tela cheia, mas não sei por que que ele não está entrando aí. Então, gente, qual era a minha ideia assim nessa apresentação aqui? Era poder explorar com vocês alguns dos principais conceitos, né, e sobre gestão orçamentária e financeira e trazer isso em relação à realidade brasileira, né? Ou seja, qual é o regime de governança e a estruturação do regime brasileiro, né, de governança orçamentária. Acho que um aspecto importante da gente explorar nesse sentido, né, é que quando a gente está falando de orçamento público, na verdade, nós estamos falando, vamos dizer assim, estrito senso, naquela sistemática da gente pensar, né, ou estimar quanto que vão ser a nossa arrecadação e fixar quanto é que vai ser os gastos que vão ser realizados. Vamos dizer, o entendimento estrito senso do que é orçamento, né? Ou seja, aquela prática, instrumento, né, de a gente fazer essa estimativa das receitas e fixar as despesas, tá? Só que, na verdade, ao olharmos esse orçamento, essa caixinha amarela que aparece para vocês aí, ele significa, na verdade, que nós estamos olhando um sistema muito mais complexo, muito mais amplo do que só o orçamento em si, né? Então, na verdade, a gente tem que perceber e compreender o orçamento dentro do sistema tributário e da política fiscal como um todo. Ou seja, o lado das receitas e o lado das despesas, dos gastos públicos, né? Então, se nós formos olhar e esse desenho aí ele tenta trazer um pouco dessa complexidade de elementos para a gente pensar o orçamento, né? Se nós formos olhar pelo lado das receitas, o que, que interfere, né, no sistema tributário, na maneira como a gente vai arrecadar os recursos? São vários elementos. Então, primeiro que nós, enquanto país, estamos estruturados dentro de um sistema federativo, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em que cada um desses entes tem competências, né, de arrecadação tributária, tem o seu próprio fisco, né, sua receita, que é responsável pela arrecadação, a gestão desses tributos, e isso é muito importante, né? Tanto que a gente vê a dificuldade que é de se gerir um sistema tributário federativo com todo o debate da reforma tributária que nós estamos tendo, né? Qual a competência de cada ente, quem faz o quê, quem fica com quais tributos, com qual parcela. Então, isso tudo envolve se pensar o orçamento público, né? E além desse aspecto federativo do Brasil, também tem outras questões como os princípios, né, que vão reger um sistema tributário. Ou seja, quais são os tributos, as suas espécies, de quem que é a competência de arrecadar o quê, se vai ter progressividade ou não nesses tributos. Então, esses princípios todos também, junto com essa organização federativa, vão determinar de onde vêm os recursos que vão compor, né, o orçamento público, como também a estrutura tributária propriamente dita, que para nós aqui no Brasil é ordenada principalmente pelo Código Tributário Nacional, né? Ou seja, que vai definir quais são as fontes e os fatos geradores de tributos, se vai ser sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio, que é uma das coisas que também interfere muito, né, em relação ao em relação à maneira como esses tributos são arrecadados e são distribuídos, se nós vamos ter sistemas de mais progressividade ou mais regressividade, né? Porque, por exemplo, o sistema tributário brasileiro, ele é muito concentrado sobre o consumo, né? Ou seja, a arrecadação de ICMS, ISS, né, que são impostos sobre o consumo de bens e mercadorias, de serviço,
e ele tributa muito menos o patrimônio, né? Tributa a renda, mas principalmente a renda do trabalho, e não a renda, por exemplo, oferida pelos dividendos, que é isento no Brasil. Né? Sobre o patrimônio, nós temos uma arrecadação, diria assim, muito mais efetiva sobre o ITR, o IPTU, né, que é o Imposto sobre Patrimônio Urbano, do que sobre o ITR. Né? Não somos um país agrícola, com vastas áreas agricultáveis e que arrecada quase nada de TR. Então, isso tudo, né, sistema federativo, os princípios e a estrutura tributária é que vão também ser elementos determinantes no orçamento público, por quê? Porque vão interferir nas entradas, né, dos recursos para o orçamento público. Do outro lado, do lado do gasto público, né, ou seja, das despesas públicas, que são todas aquelas despesas que vão ser realizadas para a oferta de bens e serviços públicos, o orçamento também é impactado por outros instrumentos, particularmente o quê? Pelo planejamento, né, com seus programas e projetos. Aqui no Brasil nós temos uma obrigatoriedade, né, de que o orçamento ele esteja vinculado também ao planejamento de médio prazo, que é o PPA. Então os recursos vão poder ser alocados anualmente no orçamento público se eles estiverem estruturados como programas lá no PPA. Então, se eu não tenho um programa no PPA, eu não posso alocar recursos públicos no orçamento anual. Tá? Então, vejam que isso já é um impacto grande também sobre o orçamento. Tanto é que no Brasil a gente diz que nós temos um sistema brasileiro de planejamento e orçamento, que é composto pelo PPA, como planejamento de médio prazo, e com a LDO e a LOA, como as leis orçamentárias anuais, e também, né, a lei de responsabilidade fiscal, que impacta na maneira como a gente vai fazer a governança, a gestão desses processos de planejamento e, sobretudo, de orçamento. Tá? Então, pelo lado dos gastos, o planejamento interfere, o orçamento público, a contabilidade pública também é um elemento que vai ter um impacto importante, né? Porque hoje você tem uma obrigatoriedade também e você teve uma qualificação da contabilidade pública para que ela reflita esse orçamento e principalmente o patrimônio público, né, que era uma das questões bastante defasadas do ponto de vista do registro contábil. Então, isso tudo vai afetar o orçamento, né? Bem como aqueles princípios que se exige, né, de que um orçamento precisa ter princípios como a publicidade, a transparência, que ele possibilite o controle interno, externo e social, né? Que a gente a partir disso consiga ter uma avaliação da sua efetividade. Então, o que eu queria trazer para vocês com essa imagem é de que olhar orçamento, por mais que a gente esteja focando nessa caixinha amarela aqui, é um exercício de um olhar sistêmico, porque ele exige uma atuação sistêmica, né? De pensar esse conjunto de fatores que vão interferir na organização e na execução e na gestão orçamentária. Né? Uma atuação sistêmica e que, portanto, precisa ser coordenada, financiada, controlada, para se ter respostas mais efetivas. Né? Então, é claro que o nosso foco é mais sobre uma disciplina de orçamento público, mas é importante vocês terem essa visão mais ampla, né, de que pensar orçamento público é pensar essa caixinha amarela aí dentro desse contexto muito mais amplo e diversificado que envolve esse olhar sistêmico sobre o orçamento, tá? Então era uma primeira questão que eu queria trazer aqui com vocês, tá? Queria ressaltar também um aspecto importante que vocês tiveram oportunidade nessa semana de explorar um pouco na leitura, nos vídeos que vocês fizeram, que tratar de orçamento público tratar, além dessa complexidade que eu procurei destacar para vocês nesse primeiro slide, é saber que nós estamos envolvendo um conjunto de conhecimentos que tem uma particularidade muito grande, tá? Primeiro, uma tecnicalidade
que é compreender a estrutura do orçamento, o ciclo orçamentário, né? E uma questão chave dentro dessa tecnicalidade para a gente se compreender e conseguir se movimentar nesse olhar sobre o orçamento público é compreender as classificações orçamentárias, né? Porque eu sempre mexo com os meus alunos quando eu dava essa disciplina na graduação, que existe o senso comum, né, de que o orçamento público é um saco de dinheiro que o gestor põe a mão lá dentro desse saco de dinheiro e faz o que quer com ele, né? E diz, olha, isso serve lá para a conversa de bar, da mesa do bar, né? Do senso comum sobre orçamento. Mas, de fato, ele não é isso, né? Ele é uma área que tem um regramento bastante grande e envolve uma tecnicalidade grande na compreensão dessas classificações, né? Do ciclo orçamentário, que agrega uma tecnicalidade ainda muito maior se nós formos pensar na forma de gestão financeira e da contabilidade pública, tá? E que o domínio das classificações orçamentárias é uma questão chave, né, para nós compreendermos as trilhas e os caminhos possíveis para a gente se pautar dentro desse debate orçamentário. E são muitas as classificações, tá? Eu queria reforçar aqui o olhar com você sobre 3 ou 4 classificações orçamentárias que são fundamentais para vocês compreenderem essas trilhas e saberem se movimentar por elas, tá? Ah, mas eu quero saber o detalhe, o que é uma determinada classificação, quais são seus parâmetros. Nisso a gente busca lá o manual técnico do orçamento que todo ano o Ministério a Secretaria da Receita Federal ele divulga, então a gente tem essas classificações no detalhe, as mudanças que tem. Mas é importante compreender essas chaves, né, de classificação que permitam então vocês transitarem sobre essas discussões e compreenderem melhor do que a gente está falando, tá? Um primeiro grande bloco de classificação, parece meio óbvio, né? Mas é as classificações orçamentárias pelo lado da receita e pelo lado das despesas. Tá? Do lado das receitas, o que é fundamental a gente saber? Qual é a origem, ou seja, da onde vêm essas receitas. Tá? E aí uma primeira grande classificação é se essas receitas são primárias ou se elas são financeiras. E por que é importante a gente saber isso? Porque a partir dessas classificações das receitas, sendo elas primárias ou financeiras, é que a gente vai conseguir calcular esse quadradinho verdinho que está aqui embaixo, que é o quê? O resultado fiscal, que essa é uma responsabilidade governamental e o governo tem que apresentar qual foi o seu resultado fiscal, se teve superávit, se teve déficit, e ele vai conseguir calcular isso a partir desse olhar sobre essas grandes classificações das receitas primárias e financeiras, tá? Então, se as receitas têm a ver com a origem e elas podem ser primárias e financeiras, o que são as primárias? São todas aquelas receitas que vêm do quê? Dos tributos, né? Ou seja, impostos, taxas, contribuições, tudo que vem de lá, né? O nosso imposto de renda, a taxa de lixo, a contribuição, o COFINS, isso tudo são tributos, então isso tudo são receitas primárias. As concessões, então o poder público permite, por exemplo, que uma empresa de ônibus, a partir de uma concessão, ela explore esse serviço, então o recurso que essa empresa vai pagar para o Estado por meio dessa concessão entra como receita primária, e aquela venda de ativos também, né? Então, seja, eu tenho um imóvel do Estado que eu vou vender, ele entra como receita primária, tá? E as receitas financeiras são o quê? São todos aqueles empréstimos que o governo toma de instituições bancárias, né, internacionais e nacionais, e as dívidas. Tá? Então, os empréstimos e dívidas são as receitas financeiras, né? E das dívidas, principalmente os títulos da dívida pública, né? Que o governo federal emite, o mercado compra. Então, daí é que vem
as receitas e esse caráter de primárias e financeiras. Já pelo lado das despesas, o que elas trazem em termos de classificação, tá? E quando nós falamos em despesas, o fundamental para a gestão orçamentária também é a gente conseguir identificar numa despesa quem é o responsável, ou seja, aquele montante de recursos que vai estar num orçamento, ele precisa identificar quem é o responsável, que instituição é responsável por esse recurso, a que ele se destina, né? Qual é o objetivo daquele gasto público, daquela despesa, né? Em termos do objetivo e da finalidade desse gasto, e uma classificação econômica, tá? 2 slides mais à frente eu vou detalhar isso para você, como é que isso aparece. Mas essa é uma informação que um orçamento tem que trazer em relação às despesas. E da mesma maneira que as receitas, elas também têm essa primeira grande classificação entre despesas primárias e despesas financeiras. Tá? E o que são as despesas primárias de um governo? O pagamento de salários, né, pensões e aposentadorias, a realização de obras, de investimentos, tá? E os recursos de custeio, ou seja, todas aquelas despesas que você vai gastar, pagamento de luz elétrica, manutenção, água, asseio e conservação, todas essas despesas de custeio, todas elas são despesas primárias, tá? Mas nós temos também as despesas financeiras. O que envolvem as despesas financeiras? É o pagamento dos juros da dívida pública e a amortização do principal. Tá? Então, vocês vejam como isso é importante. Por quê? Porque quando nós estamos falando hoje, né, num debate, e como teve a emenda constitucional 95, lá de 2016, que nós precisamos limitar as despesas públicas, né? Mas de quais despesas a gente estava falando? Só das primárias, né, gente? Não houve teto de gastos para as despesas financeiras. Então, se as despesas financeiras elas continuassem aumentando com juros da dívida, com o pagamento do principal, elas não entravam naquele corte. E é um pouco do debate também do arcabouço fiscal. Diminuiu essa liberalidade que os governantes tinham, né, em relação às despesas financeiras, mas elas ainda têm um privilégio, né? E é um privilégio que é muito tensionado também pelas forças do mercado, né? Todo o debate do mercado que força o governo a cada vez se comprometer mais com as despesas financeiras, que resulta naquele gráfico de pizza que a gente conhece lá, que faz com que 45% do nosso orçamento vá para as despesas financeiras. E quanto mais recursos vão para as despesas financeiras, mais vai faltar onde? No pagamento das despesas primárias. Tá? Então, por isso que essas grandes classificações de receitas e despesas entre primária e financeiras é fundamental para a gente conseguir chegar nessas informações, tá? E um outro aspecto também importante nas despesas é a classificação entre despesas que são obrigatórias, ou seja, o governo tem que realizar aquelas despesas, ou aquelas que são discricionárias, ou seja, é o poder discricionário do governo de fazê-las ou não, de aportar mais recursos numa área e noutra, tá? Vocês devem imaginar, bah, mas então o governo deve ter nos seus orçamentos mais ou menos meio a meio disso, né? Na verdade, não, né? Os orçamentos públicos, eles estão cada vez mais comprometidos com despesas obrigatórias e o limite de discricionalidade dos governos na execução orçamentária, ele é muito pequeno, tá? Então, para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, do orçamento aqui da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do bolo de 100% do orçamento da universidade, 93% deles são despesas já obrigatórias. Com o quê? Com pessoal, que o gestor público não tem muito o que fazer. Pode ser mais bondoso ou mais maldoso quando vai discutir uma elevação salarial ou não, se paga mais hora extra ou não, tá? Mas ele não tem como fugir dessa despesa obrigatória. Então, para vocês terem uma ideia como
o orçamento é amarrado. No governo federal, ele também está em torno disso, né? O orçamento do governo federal, em torno de 94% dele é um orçamento que já vem com as despesas obrigatórias. Então, o grau de discricionalidade dos executivos na implementação das políticas e na execução do orçamento, ele é cada vez menor. Tá? Então, isso é importante também para a gente ter essa ideia, né, de que os governos também não têm essa liberalidade toda no uso dos recursos, tá? E isso vem se agravando, né? De que maneira? Então, por exemplo, desde 2015, em que o Parlamento brasileiro ele aprovou, o Congresso Nacional aprovou as tais das emendas parlamentares impositivas, né? O governo é obrigado a executar. Vocês vão me dizer, mas isso é uma realidade do governo federal. É verdade, mas isso hoje já baixou. Tem vários estados com emendas parlamentares impositivas e, inclusive, municípios. O município de Porto Alegre aqui tem emendas parlamentares impositivas, mais ou menos uns 33, 34 milhões de reais de recursos anuais, que são os parlamentares que definem, né? Então, vocês vejam, vocês podem me dizer, mas o legislativo sempre teve um papel de definir o orçamento. Sim, mas quem executava era o executivo. Então, hoje, o parlamento, além de ter essa definição sobre a lei orçamentária, ele também executa uma parte do orçamento, e uma parte significativa, né? No governo federal, vocês devem estar acompanhando todo o impacto, né, em torno das emendas, com a decisão lá do ministro Flávio Dino, do Supremo, lá em agosto, de dizer, olha, vamos dar um freio de arrumação nessa bagunça que estão as emendas parlamentares, né, principalmente essas emendas PIX, que um deputado disse, eu vou mandar R$ 1 milhão lá para o município X. Primeiro que o nome desse parlamentar não precisava aparecer, então ia para a conta do município lá R$ 1 milhão, não se conseguia identificar quem foi que mandou, tá? E a segunda coisa que vocês iam me perguntar, sim, mas mandou R$ 1 milhão lá para fazer o quê? Também não precisava ter plano de trabalho, de aplicação desses recursos, tá? Então foi a partir disso que dessa decisão do ministro Flávio Dino que se brecou o envio das emendas parlamentares. Isso forçou o Congresso a ter que aprovar uma lei que regulamentasse essas emendas parlamentares, né? De que, ao menos, primeiro, tem que identificar quem é o parlamentar, tem que ter um plano de aplicação, ou seja, em que essas emendas vão ser gastas, para dar transparência e para dar poder de se analisar a efetividade desses recursos que estão sendo passados, tá? Isso se resolveu na semana passada, né, gente? Essa foi uma decisão lá do dia 6 de dezembro. Então, como é que o Congresso reagiu a isso? Não votando nada mais. Então, hoje nós estamos no dia 13 de dezembro e nós não temos nem a LDO para o ano que vem, aprovada até agora, e nem a lei orçamentária anual. Tá? Então, a LDO vai ser obrigado o Congresso a aprovar, porque senão não consegue nem começar o ano, mas a LOA nós vamos entrar 2025 sem o orçamento federal aprovado. Ele vai ser aprovado lá adiante. Então, vocês vejam que, além de ser um elemento importante, essa nova governança orçamentária brasileira, que deu um poder muito grande ao legislativo em relação ao executivo, ele também virou um instrumento não só de empoderamento do legislativo no sentido dos recursos que hoje eles podem operar executando esses recursos, mas também na moeda de troca que isso virou, né? Que na verdade o legislativo praticamente pode parar a agenda, né, e o andamento da tramitação do Congresso com esse instrumento de pressão. Tá? Para vocês verem a importância do orçamento, né, do domínio dessas questões, porque em última instância, né, gente, do que nós estamos tratando é da definição dos recursos públicos, né? É disso que nós estamos falando, daqueles recursos que o Estado, com seu poder, arrecada da sociedade e decide onde gastar, né? Então, por isso a importância do domínio dessas ferramentas, desses conceitos todos, para que a gente possa tratar, tá? E para finalizar, e eu estou me alongando demais aqui, tá? Em relação ao resultado
fiscal, porque a partir, então, dessas informações de quais são as receitas primárias e financeiras, quais são as despesas primárias e financeiras, é que eu vou calcular o resultado fiscal, né? Que vai ser um superávit ou déficit primário e um superávit ou déficit nominal, que é um parâmetro importante, né, que o mercado usa, por exemplo, para avaliar o governo, né, que é uma das bases do tripé de sustentação da política econômica desde lá do Plano Real, né, com diferenças que ele vai tendo, mas o que é o tripé de sustentação da política econômica brasileira? É a taxa de juros, né? É, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, e é um elemento que o mercado pressiona muito o governo, porque a cada ponto que a taxa Selic é elevada, né, que é aquela taxa básica de juros, significa que o governo, que é um grande devedor também, ele tem que fazer uma economia de 60, 70 bilhões de reais para pagar 1% a mais da taxa Selic, né? Mas essa é uma coisa, então, a taxa de juros, o controle do câmbio, né, ou seja, do dólar, né, a taxa de juros, e o superávit primário. O que é o superávit primário, gente? É a economia que o governo tem que fazer para pagar suas dívidas. Quando é que isso surgiu como uma obrigação? Lá com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Né? O Brasil, em 98, literalmente quebrou, teve que ir ao FMI pedir 30 bilhões de reais, 30 bilhões de dólares emprestado. O FMI emprestou. Com quais condições? Um, privatiza boa parte das tuas estatais. E dois, cria uma lei de responsabilidade fiscal, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que ela é uma lei idêntica do Brasil e da Nova Zelândia, que foi para obrigar o governo também a fazer superávit primário. Né? E o governo brasileiro cumpriu rigorosamente isso. Né? De 2001 até 2015, o governo brasileiro sempre fez superávit primário. E mesmo assim a dívida pública não caiu. Né? Então, sinal de que talvez não fosse fazer superávit primário que era o grande elemento de manutenção da dívida ou não. Tá? Então, vocês vejam que esses conceitos, vamos dizer assim, grandes agregados sobre receitas e despesas primárias e financeiras, ele é um elemento fundamental de controle da política pública, da política fiscal brasileira. Tá? Deixa eu só perguntar para vocês. Estou sendo muito detalhista, porque senão eu posso tocar mais rápido isso e a gente pode focar mais no debate, nas questões. Eu nem vi como eu estou lá com ele aberto, eu não vi se alguém levantou alguma questão aqui no bate-papo para mim poder acompanhar. Deixa eu O só ver Rafael aqui. comentou, professor, que agora uma boa parte do que seria despesa discricionária do governo federal é destinado às emendas parlamentares. Exatamente. Hoje, as emendas parlamentares destinadas aos parlamentares é mais recursos do que o governo tem para investimento. Né? Então, vocês veem como isso é muito significativo, né? Muito significativo e também empodera, né? E é uma coisa muito difícil de resolver, tá, pessoal? Porque, primeiro, quem tem que fazer uma lei para alterar isso, quem é? Os próprios parlamentares. Vejam que uma lei que se tentou a partir de uma incidência do, 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 do Supremo Tribunal Federal para regulamentar o quiprocó que foi, vocês imaginam os próprios parlamentares terem que cortarem na carne, literalmente. Não, não vamos mais, não queremos mais emendas parlamentares. E dois, da própria sociedade, né? É, qual sociedade que eu estou falando? Por exemplo, os prefeitos, que para muitos prefeitos, talvez a emenda parlamentar seja aquele único instrumento que ele tenha de chegar lá em Brasília, no gabinete do deputado, e dizer: ó, camarada, daqui 2 anos tem eleição. Tu quer continuar fazendo os 300, 400 votos que você faz lá no meu município, tem o meu apoio? Destina uma emenda parlamentar lá, tá? Muitas organizações da sociedade civil, isso a gente já tem visto em alguns estudos também, né? Como você tem tido uma captura
das organizações da sociedade civil por esse mecanismo, não vou nem dizer pelo parlamentar, mas por esse mecanismo, que é o quê? Muitas organizações da sociedade civil recebendo emendas parlamentares, né? Então, isso é aquela preocupação que a gente tinha da cooptação das organizações da sociedade civil e a captura delas por meio do orçamento público, ela acontece hoje de uma dupla forma, tanto pelo executivo quanto também pelo legislativo. E isso tudo eu estou falando em termos republicanos, tá, gente? Sem nem falar daquelas coisas não republicanas que a gente não pode falar, né? De como é que isso acaba se operando e, né? No dia mesmo anterior ao governo editar um decreto, então, para tentar transformar aquela decisão do Supremo Tribunal num mecanismo de regulamentar as emendas parlamentares, teve uma ação, né, da Polícia Federal lá na Bahia que prendeu quanta gente, um vereador jogando uma mala de dinheiro pela janela antes da Polícia Federal entrar no lugar onde ele estava. Uma cidade de 70 mil habitantes lá no interior da Bahia recebeu 32 milhões de reais em emendas parlamentares, né? Enquanto a capital, Salvador, recebeu 14. Então, assim, não tem como explicar, né? É muita bondade, né? A única coisa que explica é que esse vereador era irmão de um deputado federal baiano que era indicado, né, como provável, né, nome à sucessão da presidência da Câmara do Arthur Lira. Então é o tipo de coisa que é muito complicado você não ligar A com B, porque que essas emendas parlamentares estão sendo operadas, tá? Mas então deixa eu só reforçar três outras classificações que eu acho fundamentais para a gente compreender o orçamento, tanto na sua elaboração, quanto principalmente na democratização do acesso à informação para nós, né, como cidadãos, como estudantes, mas também como sociedade para poder controlar e compreender essa sistemática toda, tá? Então, receitas, eu já falei para vocês, né? São todos aqueles recursos financeiros que o governo vai ter à disposição para pagar as despesas, e por outro lado, as despesas vão ser todos aqueles gastos com o quê? Primeiro, com a manutenção dos órgãos e das entidades, né? Ou seja, com a estrutura, a máquina, a burocracia governamental, e com a prestação de serviços públicos, né? Que essas duas coisas, a manutenção dos órgãos e a prestação de serviços, são as que a gente denomina de despesas correntes, né? Ou as despesas de custeio da máquina pública, mas também aquelas despesas com a realização de obras, com a compra de equipamentos, que são as despesas de capital, tá? Ou de investimento, que a gente também diz, né? Além da concessão de empréstimo, a constituição de empresas, né? O pagamento dos serviços da dívida quando houver. Tá? Então, é todo o gasto que a realização dele depende do quê? De uma autorização legislativa. Então, portanto, a lei orçamentária ela é aprovada pelo legislativo, bem como aqueles créditos orçamentários. Se eu for fazendo uma suplementação, também precisa de autorização legislativa. Tá? O que que eu. Esse slide, não sei se ele não ficou muito pequenininho. Deixa eu ver. É que se eu queria ampliar aqui. Marissa, para mim, ampliar e tornar o slide, se eu for só aqui no modo apresentação de slide, ele teria que aparecer para vocês na tela ampliado, né? Ele não ampliou para vocês? Pessoal, eu tô falando aqui com o microfone fechado. Logo acima da tela que o professor está compartilhando, tem um percentual, um mais e um menos. Ali vocês conseguem ajustar também. Aí todo Deixa eu só mundo ver aqui. consegue ver, professor. Apresentação de slides. Apareceu agora para vocês ampliado? Não, continua no modo edição. Então eu não sei o que fazer. Eu já fui aqui na apresentação personalizada. Deixa eu ver se do slide atual. Também não?
Não, Tá. continua igual. Então eu Mas eles desisto. conseguem regular ali pelo percentual ali da Consegue? tela. Tá. Uhum. Perfeito. Então, gente, assim, aquilo que eu falei para vocês, uma primeira informação de classificação que um orçamento tem que trazer para a gente. Tá? Todo orçamento ele vai ter três grandes blocos de informação. Esse número um aqui é aquilo que a gente chama de classificação institucional, ou seja, precisa dizer a quem se destina aquele montante de recursos. Né? Então, no exemplo que vocês têm aí, é um exemplo do governo federal, que vai aparecer qual é o órgão. Então, o órgão aqui, Ministério da Saúde. Então, vocês veem que o Ministério da Saúde, todos os ministérios, eles vão ter uma numeração, o 42.000, né, é o Ministério da Saúde, desculpa, o Ministério da Cultura, o 12.000 é o Ministério da Saúde, o 11.000 é o Ministério da Educação, tá? Então, eles vão ter esse número e dentro do Ministério da Cultura, qual é a unidade orçamentária, que é a 902, que é o Fundo Nacional de Cultura. Né? Então, a classificação institucional, um orçamento, ele sempre vai trazer, porque eu não posso ter recursos dentro do orçamento que eles não estejam vinculados ao quê? A quem é que se destina aqueles recursos. Então, a classificação institucional, um orçamento precisa trazer. Tá? O segundo bloco de informações que um orçamento precisa trazer é relacionado com o quê? Com a finalidade dos gastos. Quais são os objetivos e se o primeiro bloco era a quem se destina, né? O segundo bloco de informações é para o quê? O que será feito com aqueles recursos, tá? E aí tem três informações que são fundamentais dentro desse bloco para quê? Primeiro é que vai dizer qual é o programa. Tá? E aí os governos vão estabelecer programas, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente. Tá? Ele pode dar um nome fantasia para esse programa, mas ele vai ter que alocar esses recursos dentro de um programa, porque vocês lembram, né? Esse mesmo programa precisa estar lá dentro do PPA para que eu possa depois anualmente alocar na LOA os recursos financeiros para ele. Então esse segundo bloco vai me informar qual é o programa e qual é a função, ou seja, é a função educação, é a função saúde, é a função transporte. Tá? Então esse bloco vai me trazer essas informações, tá? E também a descrição dos objetivos, né, a que essa finalidade tem. Então, no exemplo que a gente tem aí, é um programa, tá? É aquele programa 0167, que é o programa Brasil Patrimônio Cultural. E dentro desse programa, vocês vejam que vai ter aí preservação de bens culturais de natureza material. Imagino eu que é a preservação de museus. E depois vai detalhando preservação de bens culturais de natureza material no estado da Bahia, depois vai ter lá no Rio de Janeiro, depois vai ter lá em Miracema, no Rio de Janeiro, depois vai ter em Pernambuco, porque isso é uma iniciativa do governo federal que vai ter que me trazer essas informações, qual é o programa e qual é a função e também um detalhamento de subfunção. Tá? Então, esse conjunto, esse bloco de informações me traz os dados para mim compreender qual é a finalidade desse gasto. Tá? E o último bloco, que é esse número 3, aqui essa caixinha 3, que vai trazer informações relacionadas à natureza econômica desse dinheiro que vai ser empregado lá. Quais informações em relação à natureza econômica? Por exemplo, aqui, que é a letra H, qual é a esfera? Como eu estou tratando de um orçamento que é do governo federal, ele pode ser, ele aparece aí como F, ou seja, é para a esfera federal. Tá? A GND, que essa é uma classificação super importante, é a principal classificação econômica, que diz qual é o grupo de natureza de despesa. Tá? Ou seja, qual é a qualidade econômica desse gasto. Eu já vou explorar 2 slides mais à frente essa informação aqui, porque ela é muito relevante, tá? Vejam aqui esse RP.
que é resultado primário, que foi aquilo que eu falei para vocês, que como o governo federal tem que apresentar o seu resultado primário, cada ação orçamentária ela precisa dizer qual é a relação dele com o resultado primário, tá? A modalidade, se o governo federal vai ele mesmo aplicar esse recurso, ou ele vai repassar para uma organização não governamental, vai passar para um estado, vai passar para um município, ou é um recurso que ele vai mandar para o exterior, por exemplo, que o governo paga participação nos órgãos da ONU. Então, quando ele manda lá uma fatia dos recursos para pagar, tem que sair como uma modalidade de aplicação, um organismo internacional, tá? A fonte dos recursos, tá? Então vejam que se essa primeira me diz para quem que é os recursos, a segunda me diz qual é a finalidade do gasto, essa aqui vai me dizer como esses recursos vão ser gastos. Se é capital, se é custeio, tá? Vocês entenderam? Então a classificação orçamentária num orçamento ele aparece assim. Vou destacar a classificação da finalidade de gasto, que essa é uma classificação que foi estabelecida lá pela portaria 42 de 99 do Ministério do Planejamento, que é a que vai dizer quais são as funções e as subfunções. Por que ela diz isso, gente? Porque vocês sabem, né? E uma das coisas que eu falei no slide para vocês, a gente não tem um orçamento no Brasil. A gente tem um orçamento federal, a gente tem 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal, e a gente tem 5.570 orçamentos municipais. Mas se eu quero saber quanto que o setor público, envolvendo todos esses entes, gastou em saúde, eu preciso pegar, então, quanto foi o gasto em saúde de cada um deles para chegar nesse encontro de contas. Então, é por isso que a classificação da função, da subfunção e as classificações econômicas de GND1, GND2, GND3, 4, 5 e 6, todos os entes federados precisam seguir ela. Tá? Então, isso é comum a todo mundo. Se eu não tiver isso sendo seguido, eu não tenho como fechar as contas. Tá? E é obrigatório fechar as contas? Sim, é obrigatório fechar as contas. Tá? Então, governo federal, governos estaduais e os municípios, principalmente, tem até o dia 30 de março, né, até o dia 31 de março, o último dia do mês de março, para enviar, né, para a Receita Federal, para a Receita, para a SOF, as informações referentes aos seus gastos. Tá? Que é dessa maneira que a gente faz o encontro das contas, né, por meio do SICONFI, que é o sistema, antigamente era o sistema FIMBRA, atualmente é o SICONFI, que a gente faz esse encontro de contas. Então, se não se seguir essa classificação orçamentária das funções, das subfunções e das GNDs, a gente não consegue chegar nessas contas. Tá? Então, o que é essa finalidade do gasto? Como é que ela se apresenta? Então, eu tenho a função, a grande função educação, mas dentro da função educação eu tenho diferentes gastos com ensino fundamental, com ensino médio, com transporte escolar, que são subfunções dessa função. Tá? E o programa. Então, dentro da educação, eu tenho o programa Nenhuma Criança Sem Escola. Eu tenho uma atividade que pode ser manutenção da rede de educação fundamental. E eu tenho um projeto que é construção de escola, tá? Então, todos os entes federados, eles têm que seguir 28 funções, né, que são aquelas destinadas à finalidade dos gastos, tá? Eu não quero passar uma por uma, mas esse slide vai ficar disponível para vocês verem, né, que essas 28 funções que nós temos, elas têm subfunções que detalham melhor, né, esse gasto. Né? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui, vou pegar a número 4, que é essa subfunção, a função administração. Vejam quantas subfunções que existem dentro delas. Então, isso vai aparecer com uma classificação lá, 04, 1, 2, 3. Vai ser um gasto na função administração e na subfunção administração financeira. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai construindo
esse conjunto de informações sobre as contas públicas, né? E que nos permitem esse encontro de contas. Deixa eu só pegar uma que é de grande interesse para nós aqui, tá? Que são as duas principais políticas sociais que nós temos, que é a saúde e a educação. Sim, me interessa saber quantos foram os gastos na função saúde. Eu vou lá e nos sistemas que a gente tem, isolo a função 10, eu vou ter o gasto dentro de saúde. Mas se eu quiser saber quanto que dentro da função saúde foi gasto, por exemplo, com vigilância sanitária, eu vou lá, pego a função 10 e a subfunção 304, vigilância sanitária, então eu chego quanto que os governos gastaram com vigilância sanitária, né? Ou quanto gastaram com assistência hospitalar e ambulatorial, que é a 302, tá? Então, a função e a subfunção é que detalham essa finalidade de gasto e eles são fundamentais para a gente chegar nessa compreensão de quanto foi gasto dentro de cada uma, né, dessas finalidades de gasto, tá? Então, essas 28 funções, elas são comuns a todos eles, tá? A todos os entes públicos que precisam seguir. Um detalhe importante, tá, gente? Eu posso ter um gasto, que ele vai ser identificado aqui na função 22, que é a indústria, mas que o detalhamento dele seja na subfunção 131. Então, eu vou ter um gasto que vai ser lá na função indústria, mas é de comunicação social. Eu posso fazer isso? Sim, tá? Porque essas subfunções aqui, gente, elas são típicas da administração, mas elas não são exclusivas. Então, do exemplo que eu dei para vocês, eu posso ter um gasto lá na função indústria, mas que foi com a propaganda que o Ministério lá da Indústria fez sobre uma propaganda ou uma propaganda institucional na área de quais são as políticas da indústria, né? Vai apresentar um programa que vai falar das políticas da indústria brasileira. Então, foi um gasto na indústria, mas na subfunção comunicação social, tá? Porque elas são típicas, mas elas não são exclusivas, tá? Então, assim, eu posso querer saber quanto que o governo gastou só com comunicação social, né? Então, eu vou lá, não na função só administração, mas vou lá na subfunção 123, que vai me trazer todos os gastos com comunicação social, tá? Então, não relacionem diretamente a subfunção com a função. Ela é um detalhamento, elas têm despesas que são típicas, mas a gente vai ter, por exemplo, muito gasto que vai aparecer com a administração, né? Mesmo com o 122, aqui, administração geral, em todas as outras funções que vão ter, tá? E por último, tá? 28, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa daqui, que é os gastos com encargos especiais. O que, que entra em encargos especiais? Refinanciamento da dívida interna e externa, o serviço da dívida, tá? Que é o que? Eu pagar o principal da dívida, tá? Tanto interna quanto externa. As transferências. De que transferências eu estou falando? O governo federal, ele arrecada imposto de renda e ele arrecada o IPI e ele divide esses impostos que são federais, ele divide com os municípios e com os estados. Por meio do quê? Do fundo de participação dos estados e com o fundo de participação dos municípios. Então, o governo registra isso lá no orçamento dele como despesa, como saída, na 28, encargos especiais, na subfunção 845, que é transferências de todo aquele montante de recursos que ele vai passar, por exemplo, quando ele repassa o FPM para os municípios. Tá? Então, é dessa maneira que ele vai registrando. O professor é muito falador, né? Você larga a palavra assim e ele vai falando, tá? Vocês me desculpem. Mas prometo que mais 5 minutos eu termino para a gente abrir aqui e poder compartilhar um pouco mais, tá? E trocar ideias e problematização em torno disso, tá?
Uma outra classificação, tá, gente, que é muito importante, se eu falei para vocês que a finalidade do gasto com a função e a subfunção, ela ajuda a entender em que foi gasto, a classificação econômica, né, tanto da categoria econômica quanto do grupo de natureza de despesa, GND, lembrem que uma daquelas colunas que eu mostrei para vocês lá no orçamento que aparece, a GND, é aquilo que vai identificar se as despesas são de categoria econômica, despesas correntes, ou se elas são despesas de capital. Tá? Nas despesas correntes, eu vou ter despesas com pessoal e encargos sociais, com os juros e os encargos da dívida e outras despesas correntes. Nas de capital, são aqueles investimentos, inversões financeiras e a amortização da dívida. Só detalhando um pouco mais para vocês. Então, o que são a GND1? E lembrem, tá, gente? Todos os órgãos de todos os entes federados precisam registrar a GND. É essa mesma classificação, essas 6 GNDs, né, do grupo de natureza de despesa. Os 3 primeiros, GND 1, 2 e 3, são relacionados às despesas correntes. Né? O que são as despesas correntes? São aquelas para a gente manter a máquina funcionando. Né? Então, na GND1, entra despesa de pessoal e encargos sociais, ou seja, toda despesa com pagamento do funcionalismo público entra aí. Mas entra também a GND2, os juros e o encargo da dívida, ou seja, todos aqueles pagamentos de juro, comissão, encargos da dívida pública interna e externa. E entra também a GND3, que são outras despesas correntes, ou seja, todas as despesas não classificadas nas duas acima, que vão ser voltadas para o funcionamento dos órgãos e prestação dos serviços públicos, entram aí como despesas correntes, né? Aquilo que a gente chama muito de custeio. É a luz, é a água, é uma reforma, tá? Uma manutenção de um prédio, é a compra do papel higiênico, é a compra do material de limpeza. Tudo isso é GND3, tá? Por outro lado, o que são as despesas de capital? Primeiro, tem aquelas despesas de investimento. Tá? O que são as despesas de investimento? É todas aquelas despesas com o planejamento e execução de obras, né? Ou seja, vou construir um hospital. Então, é o projeto técnico, arquitetônico do hospital, é a construção dele em si, seja contratando uma empresa para construir, seja o próprio Estado construindo. Tá? Mas também, não só isso, tá? A aquisição de bens imóveis, vou adquirir um imóvel, vou adquirir uma instalação, ou um equipamento, um computador, um raio-x, tá? Tudo isso que for patrimoniado, que for material permanente, entra como recurso de investimento, tá? O que é a GND5? São aquelas que a gente chama de inversões financeiras, que talvez seja um pouco mais complicado de entender. O que entram como inversão financeira, gente? São todas aquelas despesas com aquisição de imóveis e bens de capital que já estão em utilização. Como assim? É como se a universidade aqui, ela alugasse um prédio para ter aulas lá nele e ela resolve comprar aquele prédio. Tá? Então, ela já está utilizando aquele bem, mas quando ela adquire ele, isso não entra como uma despesa de investimento, e sim como uma inversão financeira. Tá? Então, isso vale, por exemplo, para imóveis, mas também quando o governo ele adquire títulos ou ele aumenta o capital da empresa, né? O governo é um acionista da Petrobras. Então, se ele vai injetar recursos na Petrobras ou ele vai comprar títulos da Petrobras, esse dinheiro sai lá do orçamento do governo como uma despesa de capital, tá? Ou quando ele vai fazer uma concessão de empréstimos ou aquisição de bens, né? De revenda, então, por exemplo, os estoques reguladores de alimentos que o governo tem, quando ele investe recursos para abastecer aqueles estoques, ele é uma despesa de inversão financeira. E por fim, a GND6, que é a amortização dos títulos da dívida pública. Tá? Então, isso tudo, gente, entra como despesa de capital, tá? E aí é importante a gente ressaltar
que muito precisa fazer, conter gastos correntes, conter os gastos de custeio, a gente só está falando da GND1 e da 3, né? A 2 ela é esquecida, que são as despesas com juros, mas elas também são despesas correntes, tá? Então, assim, gente, para não me alongar mais do que eu já me alonguei, é, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, tá? E, em última instância, quando a gente vai discutir orçamento público e quando a gente vai discutir classificações orçamentárias, é desse universo de informações que nós estamos falando, tá? Como é que a gente maneja esses instrumentos, né? E vocês leram um capítulo do trabalho do Valdemir Pires, né, em que ele vai explorar, e esse é um pouco do debate em torno do orçamento hoje em dia. Para que o governo arrecada esses recursos e para como que ele gasta esses recursos, né? O que ele faz com isso? Então, tem hoje um embate entre, eu preciso ter um orçamento que ele vai ser muito mais gerido olhando para dentro, que é a manutenção do equilíbrio fiscal, ser muito mais um mecanismo de controle contábil do que um orçamento como aquela peça que é olhada para fora, ou seja, para a oferta de bens e serviços públicos, como é que o governo também usa esse instrumento para ativar a economia, para reduzir o desemprego, para aumentar a atividade econômica, para induzir os investimentos, tá? Então é isso que, em última instância, a sociedade debate hoje, né? Que infelizmente grande parte disso é compreendido, vamos dizer assim, como um debate muito mais no economês, né? Que na verdade a gente acaba conduzindo esse debate para um economês que afasta muita gente de compreender, no final das contas, uma coisa muito simples que a gente está discutindo afinal de contas, como é que a gente vai repartir esse bolo dos recursos tributários, né, que o governo arrecada de todos nós, né? Hoje não são só os tributários, são também os financeiros, né? E cada vez mais o governo arrecada recursos financeiros e que infelizmente não estão sendo usados, né, esse endividamento para construir pontes, estradas, hospitais, né? É um recurso que ele tem sido utilizado para rolagem da dívida. Então, hoje, na verdade, aquilo que muitos autores chamam, né, de uma ciranda financeira ou da financeirização dos recursos públicos, que é isso. Nós estamos nos endividando cada vez mais, não para construir coisas e ampliar essa oferta do Estado, e sim para rolar a própria dívida. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, e estou à disposição aqui, tá, de questões, perguntas. Se ficou alguma dúvida também dos estudos que vocês fizeram, daquilo que vocês leram, tá? Fiquem à vontade para me perguntarem, me inquirirem. Eu estou passando aqui para eu ver quantas pessoas estão presentes e para eu poder também vê-los. Estamos com 9 alunos, professor. Tá. Na verdade, a professora Mari está aqui também com a gente, então são 8 alunos e a professora Mari. Tudo bom, Maris? Oi, Diogo, tudo bem? Eu estou aqui Tudo. pelo celular, mas estou acompanhando aqui, aprendendo muito. Bom te ver, bom te escutá-la. Sabe que tem um raciocínio dentro dessa estrutura de orçamento que a gente pode fazer também, que é quando a gente tem as despesas primárias ou a questão do orçamento mesmo, né, da arrecadação primária, e quando tem as financeiras, eu posso atrelar alguma coisa como o uso do passado, do futuro, né, e o pagamento do passado. Então, o financeiro, a gente também tem esse raciocínio de que quando eu estou adquirindo uma dívida e fazendo essa estrutura do financeiro, de onde é que vem esse recurso, eu estou, em alguma medida, trazendo alguma coisa do futuro, né? Usando um gasto que está lá no futuro e trazendo para agora. E quando eu estou pagando a dívida, juros da dívida, eu estou pagando um passado. Então, tem esse equilíbrio também que acaba entrando ali no orçamento público, que
que a gente acaba fazendo uma discussão enquanto sociedade do que eu quero, do que eu tenho possibilidade de decidir, né, nessa questão até intergeracional, só para adicionar Claro. uma pimentinha. Muito bem, muito bem lembrado, né? Porque assim, se endividar em si não é ruim, não é um problema, né? Não é uma questão assim principiológica ou ideológica quanto se endividar. Eu, se eu não tivesse me endividado, eu nunca teria comprado o meu único imóvel, né? Exatamente. Então, o problema não é se endividar em si, né? É a maneira como hoje a gente tem mantido e ampliado o nosso grau de endividamento, que não é para gerar bens e serviços que permitam ampliar a capacidade. Porque imagina se nós nos endividássemos todo ano, assim, para construir trem de alta velocidade no Brasil, né? Viu que maravilha ia ser sair daqui. Eu ia sair daqui de Porto Alegre, Maris, e ia parar na estação lá do Rio de Janeiro, ia tomar um banho de mar no final da tarde, né? Antes de seguir viagem até Recife, né? Coisa boa. Coisa boa, né? Então imagine se fosse para isso, mas infelizmente a gente não está conseguindo, né? Até teve um período em que nós tivemos um grande endividamento, lá nos anos 50, 60, 70, né? E aí aí a máquina começou, as engrenagens da máquina do desenvolvimentismo daquele período começaram a travar, exatamente pelo grande endividamento que teve, né? Porque a nossa modernização brasileira, tanto a industrialização, ela foi feita muito baseado em quê? Na poupança externa, ou seja, na poupança que não era interna aqui do Brasil, que o Brasil foi captar recursos lá fora para fazer essa modernização da sua infraestrutura, e que a conta chegou lá nos anos 80, que foi marcado como os anos da crise da dívida externa, né? Mas mesmo com todas essas críticas que a gente possa ter, mas tu construiu hidrelétrica, pontes, estradas, né? Mas hoje a gente está tendo uma capacidade de investimento super reduzida. Então, o nosso endividamento, que continua aumentando, não tem sido para construir coisas que pudessem ampliar a nossa atividade econômica e a gente ampliar a própria arrecadação de impostos pela sociedade, ou seja, fazer com que essa máquina girasse, né? É aquilo que o Ladislau Dalbor, né, é um economista, tem falado muito, né? E tem um livro dele de alguns anos atrás, acho que é de 19, se eu não estou enganado, que é ai, me deu um branco agora. A Era do Capital Improdutivo é o nome do livro, que ele vai dizendo, olha, hoje a gente tem uma drenagem dos recursos que deveriam ser aplicados no setor produtivo, né, industrial, agricultura, comércio, que ele está indo para a financiarização. Né? E ele diz que isso tem travado o motor das economias mundiais, e a brasileira não é diferente, né? Aqui mais ainda, porque a nossa taxa de juros é uma das maiores do mundo, então, quando uma família vai comprar um televisor e o televisor custa 500, mas se ele for pagar no crediário, ele vai pagar 1.000, então, na verdade, ele está pagando os 500 pelo televisor e está pagando mais 500 da financiarização dessa dívida, né? Por isso que muitas lojas, hoje elas são lojas e financeiras, né? Tu vende o produto e você vende o quê? O endividamento para as pessoas. Então isso vai travando. Por quê? Porque esses R$ 1.000 que essa pessoa vai pagar para adquirir essa televisão, ele poderia comprar a televisão, podia daí usar mais 300 para comprar um fogão, mais 200 para comprar um liquidificador, e não, né? Então esses recursos não vão para o setor produtivo que teria que produzir esses outros, esses outros bens, e sim vão para financiarização. E a mesma coisa com o governo. Então, a poupança que ele tem que ter feito do indivíduo e o endividamento que ele acaba ter não são para gerar novas coisas, e sim para a rolagem dessa financiarização da dívida, né? O que é o grande problema e a grande crítica que se tem hoje, a maneira como tu faz a gestão desses instrumentos, né?
E fazendo um paralelo com essa comparação que tu trouxeste, quando a gente faz esse raciocínio de orçamento com base instalado na realidade que a gente tem, né? E às vezes a gente tem essa realidade de olhar para o orçamento de casa e aí dizer assim, eu adquiri um imóvel né, através de uma dívida e foi isso que me possibilitou, e aí tem uma contrapartida lá de eventualmente isso ter outros significados para dentro de casa, trazer uma estabilidade emocional para conseguir gerar mais renda. Então, tem todos os raciocínios que a gente pode fazer, econômicos e de economia comportamental, baseado nessa dívida, né? Mas quando a gente extrapola isso para governo, a gente até pode fazer esse mesmo raciocínio e dizer assim: mas será que eu estou adquirindo dívida para gastar com a minha base ali de despesas, ou será que eu estou fazendo uma dívida para investimento? E aí a gente usa outros nomes na esfera pública, né? Mas eu queria aproveitar esse raciocínio para te fazer uma pergunta, professor Diogo, que é o seguinte: como é que você vê essa migração e essa tendência em implementações das normas de enxergar a contabilidade do setor público cada vez mais próximo da contabilidade que se faz e enxergar a gestão com a contabilidade que se usa no setor privado, assim, de trazer esse olhar para nova gestão pública, né? Essa discussão que se fez já uma transição, uma boa transição, mas como é que você enxerga isso? Porque esse paralelo ali é natural a partir da nossa vivência, mas tem muitos limites quando a gente vai para o público, porque tem muita diferença do privado para o público, né? Como é que você enxerga isso? Que a gente poderia agregar nesse sentido? Eu acho que assim, primeiro é inegável que na contabilidade pública havia uma lacuna, né? E que ainda não foi completamente suprida, né? Que era uma lacuna de você é, é, analisar e considerar principalmente o patrimônio público, né? Então, uma das mudanças na contabilidade foi nesse sentido de aproximar mais esses instrumentos, de poder fazer essa atualização e um registro contábil muito mais, eu diria assim, fidedigno do que é esse patrimônio público e da depreciação que ele vai tendo no tempo, né? O que é um aspecto. Tá? Por outro lado, eu acho que tu levanta bem isso, Maris, porque tem coisas que são difíceis de você, primeiro, patrimoniar, né? Primeiro, você ir dimensionando isso, vamos dizer, com um valor de mercado, né? E como é que você vai registrando isso também contabilmente, porque eu vou pegar, por exemplo, como um exemplo aqui, a situação patrimonial da URGS, dos imóveis da URGS. Tá? É uma universidade de 90 anos, tem 540 imóveis, tá? Você desconta aí o que é uma portaria, o que é tem uns 250 imóveis. Desses 250 imóveis, a metade deles, praticamente, são imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Tá? Então, como é que você mensura isso? Quanto vale um prédio lá como o da economia, ou um prédio como o da engenharia, né? O prédio antigo da engenharia? Porque não é só o valor de mercado dele que você pode, do ponto de vista privado, tu vai lá, quanto que é o valor de mercado daquele terreno, o valor de mercado daquele imóvel, e você calcula, isso daqui vale 200 milhões, né? Você mensurar o valor de um prédio é, histórico como aquele, que é tombado, que te dá uma série de restrições também para você fazer a conservação, a gestão dele, mas ele é utilizado para uma atividade educacional, né? Educacional, de pesquisa. Então, como é que você também dimensiona isso? Então, eu acho que a gente fez, via instrumentos, uma, uma essa migração que tentou aproximar, ou seja, suprir um pouco dessa lacuna, dessa defasagem, mas ainda eu disse assim, que nós não refinamos tão bem os nossos instrumentos para fazer essa gestão, né?
Estou falando da patrimonial, que eu acho que é o principal lacuna que nós temos, né? Tanto que hoje, por exemplo, o governo federal, ele criou e ele tem obrigado os órgãos a adotar um sistema que é o CIADES, que é um sistema de patrimônio, né, e gestão patrimonial para o governo, para os órgãos governamentais federais, que está uma crise, né? Tem metade dos órgãos que não implantaram. Ele foi criado muito a partir lá do Ministério da Economia, que era um órgão que não é tão grande assim e que tem uma característica, por exemplo, de gestão patrimonial, que era muito material de escritório, né? Então, como é que nós aqui a gente patrimonia coisas dentro de uma universidade tão grande que compra de parafuso, caneta a telescópio, né? Então, tu tem essa dificuldade hoje também de fazer essa interação, né? E do ponto de vista contábil, assim, nossos contadores estão toda hora, assim, né? Porque tu não consegue fazer essa atualização patrimonial contábil de uma maneira efetiva, né? Então eu acho assim, É um a excelente, é um excelente ponto de vista assim prático, né? Esse da URGS, quando a gente olha o caso da URGS, né? Ou para fazer o link com o caso do que a gente vê sendo discutido hoje em dia, quando olha para orçamento público e essa discussão que eu trouxe em relação à dívida, é a questão de a gente tem muita praia enquanto Brasil, né, para vender ainda. Então, quando eu olho para o patrimônio público e digo assim, eu vou contabilizar isso, diferente do que a gente faz no privado, é essa conscientização da diferenciação que existe do orçamento público que, que a gente pode fazer, né? Não dá para olhar para isso e dizer assim, a gente tem muita praia para vender, não tem problema fazer dívida, não tem problema, né, financiar e trazer essa discussão. Então, só para trazer o contraponto aqui, que no âmbito público a gente tem muitas discussões que elas acabam entrando nessa questão prática, né? Eu tenho um patrimônio tombado, histórico, que tem outros desdobramentos, que é utilizado para uma prática. Então, o caso que tu traz da URGS aqui é excelente para exemplificar isso. Muito bom. É uma grande questão, né? Como é que você também vai fazendo essa atualização, né? Porque a gente tinha coisas assim, e eu acho que alguma coisa precisava ser feita, né? Porque também, senão, tu vai tendo, do ponto de vista do registro contábil, tu tem lá imóveis aqui que estão com valor absolutamente subdimensionado em relação ao que eles significam, né? E esse exemplo das praias também é muito bom, né? Porque a gente sabe o que está tramitando no Congresso, né? De você poder. E cada criatividade também, né? Os caras são. Eles estão. E o problema é que não só a criatividade, né? O grande problema é que se perdeu a vergonha na cara, né? Completamente. E aí esse é o ponto da vergonha na cara, que na questão do orçamento público, a gente tem mais um ponto que diferencia da família, que em alguma medida da família e dessa experiência que eu estava fazendo paralelo, que é aqui em casa, o ano que vem eu sou pai e mãe, né? Assim, eu continuo sendo a mãe. Daqui a 10 anos eu continuo sendo a mãe, ou seja, a dívida do apartamento que a gente adquiriu, quem vai pagar é a gente, né? É o mesmo comando ali, digamos, da casa, né? E no orçamento público, eu tenho a possibilidade de culpar o que veio antes, né? E ao mesmo tempo fazer coisas que vão sobrar para depois. Embora a gente tenha que considerar que, em alguma medida, as figuras que estão ali orbitando na linha de tomada de decisão, elas acabam se prolongando no poder para muito mais do que 4 anos e tal. Então, assim, tem essa diferença também, né? Aqui em casa não muda quem manda a cada 4 anos. No poder público muda. Embora não seja totalmente, né, a troca a cada 4 anos. E além da diferença ali do municipal, das questões estaduais e federal e municipal, né? Da gente ter a alternância das eleições. De poder. Mas trazendo esse ponto também. Enfim, vou parar de me intrometer aqui e deixar os alunos Imagina. trazerem as discussões também deles. É isso.
Mas estou por vocês, tá? Se vocês não tiverem questões ou... Marissa, então tá, eu acho que se o pessoal não tiver mais questões, a gente pode encaminhar para o final. Sexta-feira chove aqui em Porto Alegre, ainda não Sextou. caiu a luz, né? Eu vi que era Professor, eu uma... aguardo o senhor disponibilizar o material, então, e aí eu aviso para ele sobre a apresentação ali no Moodle. Ah, tá bem. Eu posso te mandar pelo WhatsApp já essa apresentação? Pode, Tá, eu já pode te sim. mando aqui. Eu já te mando aqui. Não, eu posso inserir eu mesmo lá no Moodle, né? Tô com ele aberto aqui. Eu já insiro lá no Moodle, Então, tá tá? certo, combinado. E, pessoal, assim, bons estudos aí. Nós nos vemos dia 10 novamente, né? Isso, Dia voltamos em 10. janeiro agora, nossa próxima Dia, videoconferência em janeiro. dia Depois 10 do... de janeiro. E aí, para Obrigado trabalhar, aí, professor, pela aula. Muito didática a explicação. imagina, assim, é sempre um prazer poder compartilhar isso com vocês, esses conhecimentos, né? Eu sempre digo para os meus alunos, assim, quando estou nessa disciplina de gestão orçamentária e financeira, pessoal, nós vamos cruzar o Saara aqui, tá? É um deserto, então, ai, professor, precisa, assim, precisa, né? Vocês precisam compreender, afinal de contas, né? Quem vai ter que estar gerindo essa coisa pública do futuro são vocês, né? Pelo lado de vocês serem gestores. E por outro lado, nós somos cidadãos, né? A todos nós interessa a maneira como esses recursos estão sendo gastos, né? É, a eficiência na realização desses gastos, né? E essa é outra coisa muito importante, né? De compreender essa estrutura orçamentária, esse sistema orçamentário, porque na verdade, é isso que garante as políticas públicas, né? Nós temos que lembrar, 3 em cada 4 brasileiros dependem do SUS. Tá? Nós só temos 52 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. Os outros 160 milhões dependem do SUS. Então, gerir bem, gerir com eficiência, mas sobretudo com efetividade os recursos públicos é fundamental, né? 8 entre cada 10 crianças crianças e adolescentes até o ensino fundamental estão nos bancos escolares públicos. Então, beleza, eu acho que o pessoal às vezes tem discussões, né? Ah, os voucher school, a necessidade, né? As escolas privadas são melhores, eu até concordo com isso, mas elas são 19% das matrículas. Das ótimas escolas privadas e das meia boca que tem por aí, né? O resto tudo é banco público. Então, gerir bem esses recursos para viabilizar esse atendimento dessas ações é, foi e continua sendo fundamental, né? Então, ter pessoas qualificadas que dominem esse tema e que possam bem gerir é um ponto fundamental. Professor, boa noite. O senhor estava falando do orçamento, dos orçamentos impositivos. Aqui onde eu resido em Campinas, meu nome é Ana Paula, aqui onde eu resido em Campinas, os vereadores já fazem já esse orçamento impositivo, tanto que isso é uma notícia que ia ter aumento de salário do secretário da Educação, da Saúde, de uma rede de hospitais que envolve 2 hospitais públicos municipais e um instituto dos funcionários público municipal, Camprev, e aumentar o salário dos secretários e desse presidente para 37 mil e o dos vereadores para 25 mil. Só que saiu a notícia, no dia que saiu, no dia seguinte eles já vetaram, eles já revogaram para votar no ano que vem, esse orçamento. Uhum. Não, isso foi aprovado no governo federal, foi uma das maldades lá do Cunha, né? Orçamento impositivo. Porque o nosso orçamento ele é autorizativo, né? Ou seja, o legislativo autoriza o executivo a gastar tanto, mas as emendas são impositivas, tá? E isso teve um efeito em cascata. Muitos estados já aprovaram, e hoje a gente não tem o panorama de quantos municípios do país já aprovaram emendas impositivas. Até essa era uma questão que eu conversava com
colegas lá da carreira de analistas de planejamento e orçamento lá do Ministério do Planejamento em Brasília, da gente conseguir mapear isso, fazer uma pesquisa para poder mapear. A gente não sabe quantos municípios do país já tem, né? Mas são vários que você vê pipocado em um lugar e outro, né? E cá entre nós, né? Essa é uma coisa que é difícil depois de tirar, né? E para mim, assim, além do aspecto de como as emendas parlamentares elas afetam o planejamento em si, né? Porque quem decide, na verdade, é o parlamentar e o beneficiário lá. Então, por mais que tu tenha uma coisa que diga, olha, o 50% dessas emendas elas têm que ser na saúde, mas o cara vai resolver se ele vai querer que invista numa ambulância ou na compra de camas hospitalares, equipamentos, tá? Então, primeiro que tu tem uma bagunçada geral no planejamento, tá? E a outra coisa é a discrepância que você dá no sistema político, né? Porque nós estamos falando de um parlamentar hoje, por exemplo, um deputado federal, que vai ter 17,5 milhões de recursos todo ano para investir nas suas bases, para aplicar nas suas bases, olha, esse cara só vai sair de lá se ele for muito ruim. Quem que vai surgir de novos nomes, sabe? Então, é uma desigualdade muito grande no sistema político, né? E a gente já reflete numa Câmara que ela não se renova, né? Muito pouco. Aí, muitas vezes, quando ela renova o nome, mas os sobrenomes são os mesmos, né? Então, isso também ele dá um descompasso no sistema político que não vai surgir novos nomes, né? Assim, a concorrência é muito desigual, é muito desleal, né, com quem tem essas condições, né? Isso que nós estamos falando só das emendas, fora de toda a estrutura do gabinete, da comunicação social, da possibilidade de viajar para suas bases com recursos, né, que também são pagos pela verba de gabinete. Então, e não estou falando aqui, sabe, de alguém que quer acabe então com o legislativo, não é isso, mas a coisa está muito desproporcional, né? E que vai gerando um descompasso na, na, na gestão e no planejamento público que é. Eu vejo que isso já tem afetado a própria universidade, né? Então, assim, com a restrição orçamentária, virou meio praxe agora de todas as unidades correrem atrás do seu parlamentar ou das bancadas para conseguir emenda parlamentar, tá? Nós aqui até que a gente tem uma realidade que são para coisas específicas, mas existem muitas universidades no Brasil que pagam a luz com recurso de emenda parlamentar, né? E não é o caso da UFRJ aí, tá? Que teve a luz cortada em 16 unidades, né, Maris? Mas tem muitas universidades que, para pagar aquelas despesas correntes dele, hoje depende de emenda. Imagina a loucura, né? Se não vem, ou se atrasa, ou como foi esse caso agora, né? Então, tanto que com esse travamento da liberação dos recursos de emendas parlamentares a partir da decisão do ministro Dino, o levantamento que havia é que só as universidades brasileiras elas tinham mais ou menos 1,3 bi de recursos em emendas parlamentares presas lá. Então, para vocês verem o tamanho da encrenca. Tá bom, pessoal? Eu fiz estágio na Unicamp, né? Eu fiz uma segunda faculdade de tecnologia em gestão empresarial, tecnologia e gestão empresarial na FATEC. Eu fiz estágio na Unicamp, no Instituto de Física. Então, lá eles têm um gasto no financeiro, no Instituto de Física, tem um gasto de compras por mês de 6 mil, e eu pensava, né, que esse gasto, vamos supor, gastou 3 mil, posso deixar para o ano que vem. Não, se você tem 6 mil para gastar no mês, se você não gasta, vamos supor, você gasta só R$ 1.000 ou gasta só 2 mil naquele mês, ele não acumula. Eu pensei que acumulava para o próximo ano, não é acumulativo o valor de verba que é repassado, né, para compra. O interessante é que intercalava com os outros setores. Se um setor tinha material sobrando, falava, eu tenho tal material que você precisa. Aí, então falava, então traz aqui que eu vou repassar para outra área, outro setor. Isso que é interessante. Se um tem sobrando, conversa entre si e repassa para outro para não ter gasto desnecessário.
Mas eu acho que essa é uma regra das universidades paulistas, as estaduais, né, Unicamp, USP, porque nas federais, na administração pública federal, não, você vai administrando isso no decorrer do ano, tá? No final do ano, sim, né, no fechamento do exercício, que é um pouco da loucura agora de final de ano, que é você empenhar os recursos, né, para poder dar o primeiro passo, né, que seja da realização da despesa pública, que é poder empenhar, né, ou principalmente poder liquidar e pagar os recursos, em não conseguindo deixar em restos a pagar para quando encerra o exercício financeiro. Tá? Mas não é uma administração mensal isso. Tá? Eu confesso que eu não conheço isso, se é uma regra das estaduais aí paulistas, tá? É estadual paulista, sim, que eu tenho um colega que tá, professor também, né, que está nessa função e que já me relatou sobre essa diferença que eles têm em relação aos federais. É regra do estado, sim. de- Só para complementar aqui. Eu acho que ele caiu, travou ali. Sim, sumiu aqui. Ainda tá na agenda, mas Deu até uma escurecida, deve ter faltado luz. pode ser. Faltou emenda parlamentar. Só um pix parlamentar. Acabou a energia, caiu a energia lá na casa Né? dele, ele me avisou aqui. Pessoal, a gente pode finalizar então, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fico disponível ali pelo chat. E a nossa próxima videoconferência, então, vai ser lá no dia 10 de janeiro.